E o Enzo Dias, eu acho que é aquilo, né? O Enzo Dias, ele veio numa situação talvez inesperada, quando o São Paulo tentava já antecipar o Wendel. Ele já chegou, um dia depois ele jogou contra o Cruzeiro lá nos Estados Unidos, jogou contra o Flamengo, sentiu contra o Santos, saiu machucado e vai jogar hoje. O Enzo Dias não pode perder o terreno que ele construiu, senão o Wendel chega e toma. Então tem isso, tem uma competição pela posição também, né? Mas é impossível ele chegar a titular? E o Enzo ir pro banco depois, já no outro dia? Então, vamos lá, né? Eu acho que até o jogo com o Palmeiras tem 4 jogos. Nossa Senhora, é isso mesmo. 4 jogos. Tem hoje, tem sábado, tem segunda e tem quinta. Né? O jogo do Palmeiras, sem ser esse domingo, é o outro. Vamos ver a tendência é que a partir do sábado comece a revezar time. E aí, contra o Palmeiras, tem o time considerado titular. Seria o lateral titular esquerdo, o Enzo ou o Wendel. Acho que depende muito de como o Wendel responder às primeiras participações. Fisicamente, o Enzo chegou, parecia que ele jogava no São Paulo não sei quanto tempo, e fisicamente ele estava muito bem. E é curioso, porque acho que os dois pararam de atuar como titulares mais ou menos na mesma época, que é o final, de outubro, novembro do ano passado. O Wendel estava treinando, o Enzo fez pré-temporada. É diferente, né? O River parou e voltou, fez pré-temporada. O Porto está jogando. E ele estava lá treinando, mas sem ser aproveitado. E aqui, ó, o Manuel Galvez, ele fala o seguinte, aqui no X, no Twitter, na hashtag G4 Band Esportes. Mande aí sua mensagem. O Wendel e Oscar, lado esquerdo do São Paulo, uma avenida. O técnico do outro time que for esperto, deita e rola. Que é o alerta do Arnaldo que o Corinthians mas isso vale pro Oscar também, exemplo. Né? Não, mas aí você põe qual lateral esquerdo você mais gostou da tua vida? Roberto Carlos? Roberto Carlos e Oscar. O time adversário vai aproveitar o 2 contra 1 no lateral. O que eu quero dizer, esse é o ponto do Manuel, sim. Isso que ele fala sobre o Wendel e Oscar, valeria para o Wendel e sei lá quem, ou o Enzo e Oscar, ou qualquer lateral esquerdo. Ou o Wendel e sei lá quem, né? É um ponto fraco aí desse esquema do quarteto do São Paulo. Onde estiver o Oscar, vai ter menos recomposição. Ao mesmo tempo, você tem um cara que acerta com a perna esquerda o ângulo do Hugo daquele jeito. Então não tem... Você tem os dois lados da moeda, exato. Não tem como. Fala, Márcio. Eu vejo o time do São Paulo mais equilibrado com o Enzo e o Wendel pelo lado esquerdo. Mas aí você tira alguém. Tem que tirar, não dá pra jogar com 12, né? Aí vai... Luciano. Não, vai pro revezamento, cara. Tá todo mundo 100%. Não, mas é que assim... Você sabe que você tirar o Luciano é muito diferente de você tirar o Oscar, ou não? Você acha que um dos méritos, um dos maiores méritos que teve o Jorge Jesus no Flamengo foi o seguinte: ele descansava o time de acordo com a conveniência dele. Quer dizer, terceiro amarelo, jogo grande na sequência, tirava 1, tirava 2. Então tinha 1 suspenso e 2 meia boca. Tudo bem, ele tirava o suspenso, não dá pra jogar, e o outro ele tirava. O outro ia pro jogo. Então era 1, 2, no máximo 3, às vezes poupava um pouco mais e tal. E acho que o Zubeldia tem que usar a cabeça agora. Entendeu? Dar uma revisada, dar uma girada. Porque na hora que acha o time e começa a ganhar, vai qualquer um pro banco. Vai Oscar, vai Lucas, vai qualquer um. Mas a galera, por enquanto, ainda, apesar do fim de semana, ainda aposta no quarteto. Claro, o quarteto do São Paulo triturou o Corinthians, que não participava, não perdia um jogo há milênios. E depois voltou a não perder. Sim, detalhe. Exato, ganhou 3 depois. Então foi uma amostra grátis, né, no começo de temporada. Os caras, assim, você tem perdas, mas tem muito mais ganhos do que perdas. O que aconteceu na Vila, você vai ter que acontecer 2, 3 vezes para provar, falar, e realmente aqui e fora no de casa foi só a exceção, a realidade virou essa. Enquanto isso não for passado pro torcedor, vai querer sempre ver os Campo 4. pesado na Vila, né? Choveu pra caramba. Bom, e aí o que acontece? Resultado disso é que o São Paulo vai para campo hoje contra o Mirassol e provavelmente com o quarteto. Vamos colocar na tela aí o provável time. É isso, né, Arnaldo? Rafael, Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco, Enzo Dias,
Alisson, Pablo Maia e aí o quarteto. Lucas, Luciano, Oscar e Caleri. Tem ainda a dúvida do Alan Franco, que ficou de fora do jogo do Santos, com uma inflamação na perna. Treinou ontem, mas foi o único treino da semana completo. Então, se ele não jogar, deve jogar o Sabino, mas é esse time titular. E acho aí que tá. Não é o Corinthians, não é o Santos, mas o Mirassol é uma ótima... Aliás, o Mirassol descansado é uma ótima... Teste. É um ótimo teste, né? O Mirassol jogou no final de semana em Rio Claro com 2 titulares, o Muralha e o Danielzinho. E descansou, preparou o time todo para esse jogo. E mesmo assim ganhou. O Mirassol fez uma de Corinthians, no mesmo grupo, ganhou o jogo fora de casa, 1-0 com o time reserva. Então tem a mesma pontuação do Corinthians, quer dizer, em termos de pontos perdidos, né? O Corinthians fez um jogo a mais, tem 3 pontos a mais. E vai para esse jogo, é o time do Barroca, é o time que contratou bastante. Acabou de contratar o Walter, goleiro do Cuiabá, ex-Corinthians, que o Muralha, aquela situação, tem partidas memoráveis e partidas, né? Tá cheio de jogador experiente, David Braz, Reinaldo, tem 1000 caras, Gabriel, que era do Flamengo, fez um elenco para jogar a Série A. Vamos ver como é que vai ser. O Mirassol é o patinho feio da Série A, né? O Mirassol subiu. Mas ele já está pensando. Inclusive o revezamento de jogadores é pensando. Se o Mirassol tivesse só o Paulista, eu ia jogar todo o jogo com o time principal. Estou pensando lá na frente. Agora, esse teste, ô Massa, contra o Mirassol, parece ser na medida. Não é um clássico, e aí então, não vai ter 60 mil pessoas no Morumbi, não tem a empolgação, o quarteto pela primeira vez, tudo que aconteceu. Não é o jogo na Vila, que tinha o fator Neymar, tarará, fora de casa. Pimba, esse é um jogo. O público deve ser médio. Joguinho à noite. 21 mil vendidos, é isso que eu tinha lido? A chance de chegar em 30 mil é pequena. O jogo... Se você olhar para o nível do Campeonato Paulista, concordo com você, né? Um adversário melhor, né? Tá na Série A, contratou aí os jogadores para disputar o campeonato. E aí, cara, o que eu vejo pro jogo de hoje é o seguinte. Esse quarteto, cara... É curioso isso, né, cara? Os times contratam jogadores e ficam reféns daquilo. Nem todo jogo você precisa jogar assim. Não são todos os adversários que você precisa ter os 4 em campo, né? Você vai fazer um jogo fora, você pode optar em colocar um no banco, né? É que a gente ainda não tem no Brasil um pouco essa evolução de entender que fazem parte de um time que eles podem jogar um jogo e o outro não. Que isso não ofende a história do jogador, não ofende aquilo que ele já produziu, não ofende o fato dele ser um ídolo eventualmente, né? É uma coisa do time, do elenco, do adversário, da viagem que você faz. Cara, não vai dar, vou avisar agora, não vai dar para ir com o quarteto até dia 22 de dezembro. É simples de entender. Então, o Zubeldia tem que pensar nisso agora, tirar minutos dos caras, rodar, achar outras alternativas, né? Vai colocando o menino, esqueci o nome dele, o Rian. Vai colocando o Rian e Ferreirinha. Coloca 2 no banco, não contra o Palmeiras, contra o Corinthians, contra o Santos, clássico e tal. Ok, vamos pro quarteto. Mas é o momento de fazer isso, cara. Por incrível que pareça, é o momento de fazer isso. E lembrando que é a despedida dos... Se eu sou São Paulino, eu ia pro jogo, né? A despedida do São Paulo do estádio, vai 4 jogos fora, né? Se eu não estou enganado, né? Então... Volta só contra a Ponte Preta. Esse negócio de põe gramado, tira gramado, afetou a drenagem, não afetou, não? Melhorou. A última troca melhorou. Do que era. Porque era perfeita a drenagem dele. Mas melhor, o jogo do Corinthians... Uma tempestade pesada. Um negócio bem... Absorveu tudo. Foi incrível. A prova que o Morumbi é muito melhor do que o da Ponte, quando a chuva muito parecida. Ou a Vila mesmo. A da Ponte ficou, ainda o de São Paulo, meio que teve jogo depois e tal. Sim. Então é a despedida do Morumbi, 4 jogos fora por causa da Shakira e tudo mais, além de 2 de visitante, um deles o Allianz Parque. Então um torcedor de São Paulo aí pode se despedir hoje e voltar lá para ganhar, 19, 20. Tem que ganhar. Depois da derrota, tem que ganhar. Vai jogar um adversário difícil. Aí, Arnaldo, você acha que é difícil? Eu acho.
Não, eu acho Não, que é difícil. Mas eu tô vendo o Mirassol jogar. Fácil não é, mas é difícil. Mas tem O Mirassol perdeu a estreia contra o Santos, na Vila. Isso. Depois ganhou 5. Jogou melhor que o Santos. O goleiro do Santos foi o melhor em campo. Mirassol. Não, o time, se quer um time tirando os grandes para não querer enfrentar, é o Mirassol. Sorte do São Paulo que ele vai jogar em casa contra o Mirassol. Está lutando para ter a melhor campanha. Agora, vamos lá, tá lá 12 do segundo tempo, Arnaldo. 0-0 o jogo. Uhum. Aí a torcida resolve gritar um nome. Vai ser o nome de quem? Rian Francisco. E aí? É uma boa situação. Isso vai começar a acontecer. Né? E aí ninguém vai querer saber que o André Silva tá lá e tá entrando, jogando bem. Quando tem empolgação com o garoto, o Mancini viu isso muito com relação ao Hendrick, quando ele começou a ser relacionado profissional. Tinha lá 10 reservas do Palmeiras. A torcida pediu o Hendrick, não pedia o reserva da ponta, o reserva do... Isso vai ter que acontecer. Vai pro treinador aí tomar decisões, às vezes são impopulares, né? Evidentemente, o moleque entrando aos poucos é a receita, né? Mas existe essa empolgação completa mesmo, já existia, a Copa São Paulo reforçou, o gol contra a Portuguesa reforçou ainda mais. Tem gente que acha ele melhor que o Caleri, hoje já, não no médio prazo. Isso vai acontecer. E o Caleri também tem essa situação de não fazer gol há muito tempo e tal. Curiosidade, volta o Reinaldo ao Morumbi, né? King Naldo. Já voltou, né? Lateral esquerdo. No primeiro ano ele cavou uns terceiros cartões, quando estava no Grêmio. No Grêmio, que agora... Já voltou. Pelo Mirassol... Ele cavava, tentou não voltar umas 10 vezes, mas não tem jeito, uma hora volta. Pelo Mirassol é a estreia dele. O lateral direito é curioso, quando o Mirassol elimina o São Paulo na pandemia lá, que ficou famoso, que o cara disse que se juntou o elenco pelo WhatsApp, alguma coisa assim. Então, um fazia Uber na pandemia. Tem, aquela Fernando vez Diniz, o lateral direito também está de volta ao Mirassol, enfim. E o cara que mete o terceiro gol, que elimina o São Paulo, acho que é Daniel Borges e tal, enfim. Tem curiosidades. O Mirassol que tem um investimento maior, tanto que trouxe o Reinaldo, outros jogadores, porque está na Série A, já está pingando dinheiro de TV diferente. E a ver como o Mirassol vai se comportar depois. Vai dar trabalho, quem cair Mirassol, e o caso o Corinthians está fazendo essa pontuação alta exatamente para não cair Mirassol no jogo único das quartas em Mirassol, porque seria bem complicado, né? Agora, o Massa, a gente falou assim, o Neymar tem que jogar onde, tem que jogar não sei o quê. Como eu disse aí, se o jogo tiver 0-0 aos 13 do segundo tempo, a galera vai começar a gritar o Rian Francisco. E aí o Rian Francisco, onde é que ele jogaria nesse time? Ele é centroavante. Mas o Zuberi já colocou ele meio como segundo atacante. Eu pela característica dele, gosto mais se ele pudesse jogar ao lado de um centroavante. Caleri e ele, por exemplo. Exatamente. E foi como ele entrou um pouquinho, né, outro dia. Contra a Portuguesa. E contra o Santos também, ele entrou com o André Silva. O risco dele ter alguma lesão, algum problema é grande jogando de costas, né? Então... prefiro ele flutuando um pouco mais, segundo atacante, vem pra dentro. Como diria Joel Santana, faz o para-brisa. Gosto disso. Preferia que ele jogasse assim. A gente, né, Arnaldo, teve ontem com o Fabiano. Empresário do Rian Francisco, que, pelo menos na conversa que teve com a gente, parece bem tranquilo. Não tá na vibe louca da torcida de joga hoje, põe pra jogar, tira qualquer um, mas põe ele. Não tá nessa, né? Isso é uma coisa bem interessante. Quer dizer, eu já conheci o Fabiano e fiquei acompanhando a questão dos pais do Rian Francisco, da proximidade, porque isso conta demais para qualquer jogador que está subindo, que tem a vida transformada, qualquer retaguarda. Alguns ótimos jogadores deslumbram e não conseguem. E aí acho que o Rian Francisco tem uma vantagem. Além de ter a família muito próxima, o Fabiano é um cara ex-jogador, que foi da base do São Paulo, que viu subirem com ele o Denilson, depois o Kaká, depois vários jogadores. O Fabiano acompanhou e ele não tem pressa alguma. Porque muitas vezes o empresário, tinha um empresário do William Gomes, tem que jogar, então vou embora, então vou levar, eu quero vender. O empresário do Henrique do Carmo, não vai voltar para o Sub-20, é jogador profissional,
todos os caras têm a mesma idade do Rian, só para falar. Ter ao lado um empresário que jogou e que tem calma nesse momento, serenidade. O Fabiano falou, acho que 1h30 com a gente, nenhuma hora ele falou: o Rian Francisco está pronto para ser titular do São Paulo. Nenhuma hora. Em nenhum momento. Exatamente. Zero momento. Que era, né? O que é ótimo. Você acha que o empresário normalmente fala isso? Não, tá pronto. A pilha é invertida, né? Exato. A pilha é para colocar o garoto. E isso atrapalha muitas vezes. O técnico fica bravo, muitas vezes, com o empresário. Ah, já vai chorar pro empresário. O Muricy falava isso, vai chorar pro empresário. O Vitor Pereira falava isso. Os caras querem, treinador que odeia esse tipo de coisa. Então, eu acho que isso vai fazer só bem para eles, sinceramente. Fala. O Rian tem que ser colocado aos poucos no time do São Paulo. Porque acontece o seguinte: se você pegar o Massa, 33 anos de carreira. O ser humano é extraordinário e todo dia Aqui do lado. Se eu, como já falei milhares de vezes, uma besteira, eu me recupero, eu me regenero. O menino talvez não consiga. Sabe? Que tá aqui do meu lado no jornalismo e tal. É o que acontece com ele, cara. Se a bola bater na trave 1, 2 vezes e ele errar um passe na sequência, a confiança dele para retomar não é fácil. Então tem que ter cautela com ele. Zubeldia está certo. Não comecem que maritacas. Não comece com esse negócio de Zubeldia inimigo da base. Zubeldia não escala a base. Calma com ele. Aí eu li esses dias um comentário seguinte: o Estevão vai embora no meio do ano e o Abel fica revezando ele. Você quer que ele vá embora com as 2 pernas, inteiro, o pescoço no lugar? É isso. Não é porque o cara vai embora antes que tem que fazer tem que sugar o cara. 100 minutos por fim de semana, por rodada. Quem que é você, na sua opinião, Arnaldo, se você pegasse o recorte deste ano, o melhor jogador de São Paulo até agora? Putz, muito pouco, né? Pouco jogo, o time principal. Eu acho que assim, acho que é o Lucas. Ótimo. Porque ele voltou numa forma parecida com a que ele terminou. Mas eu acho que vários jogadores estão bem nesse início. O Enzo está cumprindo bem seu papel para quem está chegando. O que é o entrosamento. O Arnaldo, eu falei, vou perguntar para ele, vamos ver o que ele vai falar. Lucas Moura. Temos uma tela com os números do Lucas Moura na temporada. Sem combinar nada, hein? 3 jogos, 3 como titular, 3 gols, 86 minutos para participar de gol, 6 finalizações, 4 dribles certos, 3 foi só naquela costurada que ele deu na defesa do Corinthians. 1 passe decisivo, 10 bolas recuperadas, 60% de eficácia nos duelos, 8 faltas sofridas. Para mim, você falou, tem vários jogadores que começaram, para mim, eu não tinha dúvida, para mim é o Lucas, acho que é o melhor jogador. Eu acho que esse ano, que, claro, é muito curto ainda. É curto, é interessante comparar com o início do ano passado, com o Carpini. Foi depois da pré-temporada, o Lucas foi contratado definitivo e ficou. O Carpini estava... O Zubeldia gosta de esticar jogador. No ano passado foi isso. O Carpini estava... Não sei se você lembra, o primeiro jogo do campeonato foi contra o Santo André, chuvarada, e o Carpini estourou. Exato, levou ele até o máximo. Eu acho que de lá pra cá, primeiro ele já sacou o ritmo do futebol brasileiro, tá se cuidando de um outro jeito, tá comendo 4 castanhas por dia, como disse o Cazé lá da Cazé TV, só 4, 5 já é demais. Deixou de se lesionar e reaprendeu a atuar do lado do campo, sem se desgastar tanto. Então, 3 gols, 2 contra o Corinthians, 1 contra o Santos. Nenhum de pênalti. Não foi gol de pênalti. Um de cabeça, outro costurando, outro fazendo pivô e virando. Sem posição fixa. Sem estar lá na ponta direita ou na ponta esquerda, como gostava de usar o Carpini. Né? O Carpini gostava de colocá-lo como joga o Ferreirinha hoje no São Paulo. Então, acho que ele... E aí a companhia melhorou, né? Com o Oscar melhora. O Oscar melhora, o Luciano, o Lucas, o Caleri, com o Pablo Maia e Alisson melhora também, né? Então, ele tem... Como o ano passado, durante vários momentos, ele tinha que tabelar com ele mesmo. Mas com a idade que ele tem, para ele ter um início como esse... Eu não tenho isso como informação, mas eu duvido que ele não se cuidou nas férias. É impossível ele começar desse nível se ele não faz alguma coisa nas férias. Era impossível.